Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 28 de julho de 2018. Agente funerária Pope quebra tabu sobre a morte. Ignorar só piora quando a hora chega. Parte 1. Caitlin Doughty, 33, vê pessoas mortas o tempo todo. Não mortos como os do filme O Sexto Sentido, mas aqueles em carne e osso. Às vezes, também em cinzas. Foi no primeiro emprego em um crematório, inclusive, que a norte-americana nascida no Havaí conheceu a morte de perto. Aos 23 anos desta experiência surgiu o livro Confissões do Crematório, Lições para toda a Vida, da CID, 2016, algo como a fumaça entra nos seus olhos e outras lições do crematório no título original. Desde então, diz, vem fazendo da morte a sua vida. Com visual que lembra o da personagem Morticia Adams e sem medo de posar com itens considerados macabros, como caixões, caveiras, esqueletos, foices, Caitlin abriu há 3 anos uma agência funerária em Los Angeles, com uma proposta de velórios e enterros parecidos com os de antigamente. Desde 2011, também encabeça o coletivo A Ordem da Boa Morte em inglês, no qual profissionais de diversas áreas, de psiquiatra forense a designer de joias feitas com cinzas, propõem, entre outras coisas, a quebra do silêncio. Em seu objetivo é expor diversos aspectos da morte. Caitlin adotou uma fórmula hoje conhecida para se fazer ouvir. Com uma linguagem extremamente direta, humor e algumas caras e bocas, além do domínio sobre um conteúdo inusitado, foi às redes sociais contar o que sabe. Funcionou. Tem quase 500 mil de seguidores no YouTube, no canal Pergunte para uma Agente Funerária, no qual seu vídeo mais assistido é Fechando Bocas no Pós-Morte, 1,1 milhão de visualizações. O Espírito Lázaro, em mensagem inserida no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 11, discorre sobre a lei do amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido, só tem sensações, mais instruído e purificado, tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria.
No livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec nos convida a meditar sobre um tema do qual muitas pessoas não gostam sequer de falar, quanto mais a analisar, procurar saber mais e se preparar para quando ocorrer a morte. Todavia, não pensar na morte não impede que ela venha. Pois a morte é um fenômeno natural, inerente ao processo da vida material dos seres vivos, independente do reino ao qual pertençam. Querendo ou não, pensando nela ou não, todos nós passaremos pela experiência da morte, pois, como diz o dito popular, para morrer basta estar vivo. Em O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 2. O receio da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos. Ele é necessário, enquanto o homem não está bastante esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre, e a negligenciar o trabalho na terra que deve servir para o seu próprio adiantamento. Os espíritas não temem a morte devido à certeza de que a vida continua, de que somos espíritos imortais, momentaneamente vivenciando uma das inumeráveis encarnações, faz com que tanto a vida quanto a morte tornem-se estações de parada na viagem, rumo ao destino de todos nós, a perfeição. Assim, o sentimento de temor da morte desaparece, pois, se os próprios mortos voltaram para nos informar sobre a vida futura, não há como duvidar. Em vez de perdidos no espaço, os nossos entes queridos estão ao redor de nós. O mundo corporal e o espiritual se relacionam incessantemente. Podemos nos relacionar com eles através do pensamento, da prece e da mediunidade. Desaparece a sensação de perda, portanto, não havendo mais razão para o receio. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. O Evangelho segundo o Espiritismo, capitão. Item 5. Após estas reflexões, com a realidade da vida futura sendo trazida pelos próprios habitantes, de forma clara, lógica e consoladora, com certeza concluímos que Kardec tem razão, ao afirmar que os espíritas não temem a morte. Ou seja, se somos espíritas, não devemos temer a morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 28 de julho de 2018, por Feijão.